meus queridos irmãos, que bom estarmos aqui reunidos em torno da Palavra de Deus mais uma vez. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, nós estamos aqui para ouvirmos mais uma vez este maravilhoso Evangelho de São João. E hoje nós vamos ouvir o capítulo 15, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e eu em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, mais uma vez o Evangelho de São João vem nos trazer uma profunda palavra sobre o mistério de Deus. Estamos contemplando muito esse mistério do Senhor. Sem dúvida alguma, eu não poderia deixar de dizer, este Evangelho, ele reflete o lema de um querido bispo que me ordenou, Dom Nelson. Sem mim, nada podeis fazer. E é isso que nós vemos através deste texto bíblico. A nossa vida é uma dependência do mistério trinitário. Existimos por vontade de Deus. Somos o que somos por vontade de Deus. Iremos para o céu por vontade de Deus. Mas aqui tem um detalhe. Deus nos quer no céu. Mas para isso precisamos permanecer unidos a Ele. Quero nos lembrar nesse momento a força desta palavra permanecer. Permanecer é um verbo. Mas que tipo de verbo é permanecer? Vale a pena relembrarmos as aulas de língua portuguesa. O verbo permanecer é um verbo de ligação. Lembra? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer. E o que faz um verbo de ligação? O verbo de ligação
ele unifica, ele iguala o sujeito ao predicativo do sujeito. Por exemplo, a casa é amarela. Eu olho para a casa, é igual a amarelo. Eu olho a casa e vejo que ela é amarela. Há uma unificação entre casa e amarelo. O verbo de ligação, ele tem o poder de fazer esta unificação. Permanecei em mim. De um lado está Deus, o verbo de ligação permanecer, e eu, de tal modo que haja uma união, uma unificação, que ao olhar para mim se veja e se perceba Deus. Este é o verbo permanecer. Permanecer em Deus de tal forma que ao se olhar para o meu ser, se perceba a presença real de Deus. Ao olhar para mim, se perceba a real presença do amor de Deus. Permanecer no meu amor. Quantas vezes nós usamos o verbo permanecer como se fosse ficar? Fique aqui no meu amor. Fique aqui na minha vida. Fique junto comigo. Permanecer não é ficar. Permanecer é um verbo de ligação tão forte que iguala o sujeito ao predicativo do sujeito. Que iguala o nosso coração, a nossa vida ao amor de Deus. Não podemos esquecer isso não. É nesta permanência em Deus, é nesta comunhão com Deus, que nós conseguiremos viver uma vida divina, de tal modo que aquilo que corre naquela videira que é Jesus, a seiva que está na grande videira que é Jesus, é a mesma seiva que corre para os ramos que somos nós. Isto é permanecer. Eu olho para o ramo e encontro ali a seiva de toda a videira. Ser de Deus e permanecer em Deus é isso, queridos. É ter uma vida de Deus. Hoje em dia, nós pensamos muito em ser santos com uma vida independente de Deus, separada de Deus. Ou então, nós temos o nosso momento de Deus, o nosso momento de rezar, e depois temos uma vida totalmente distante da comunhão com a Trindade. Fazemos uma dicotomia, uma separação no nosso tempo de rezar e o resto da nossa vida para a gente viver, aproveitar. Quem é de Deus permanece. Quem é de Deus tem comunhão com Deus em todos os momentos. Este é o convite do Evangelho de hoje. Eu sou a videira e vós os ramos. Olha a força desta palavra. O ramo que permanecer unido à videira, esse tem muitos frutos, porque a seiva que vai correr para a videira é a seiva que corre nos ramos, é a seiva de toda a videira. A graça que chega àqueles que estão unidos ao Cristo é a graça do próprio Cristo, que faz produzir muitos frutos. Os frutos de uma igreja, os frutos de uma paróquia, não é consequência do padre, não é consequência dos agentes de pastoral, não é consequência de nada disso. Os frutos que são produzidos em uma paróquia é consequência desta grande seiva espiritual que é a graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Nós só somos ramos que podem ou não estar unidos a esta videira. Se estivermos unidos, a graça acontece ao nosso redor. Se não estivermos unidos, o que nos resta é um rompimento com a graça e nada será produzido. Que Deus nos ajude.
estejamos unidos a Ele, para que os frutos surjam na nossa casa, na nossa família, nos nossos trabalhos. Nesse momento de pandemia, estejamos permanecendo com o Senhor, para que os frutos aconteçam onde passarmos. Ali seja derramada a seiva do Senhor, a graça de Deus. Permaneça no Senhor. Isso nós fazemos com a nossa oração, com o nosso estudo bíblico, com a busca da santidade. Assim permaneceremos no Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.